Eu me voltarei nesta noite para o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, este versículo 1. Antigo Testamento agora, Jeremias, capítulo 17 e o versículo 1. Essas palavras tão gráficas. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. O título desta meditação nesta noite é o que o perdão de Deus realiza ou alcança em uma vida. Vamos centrado nesse versículo tão tremendo. Bem, amigos, antes de considerarmos aquilo que o perdão de Deus realiza, é necessário primeiro nós lidarmos com o problema do pecado. Aqui é uma figura neste versículo 1, uma espécie de ilustração, uma metáfora, eu tenho certeza que você percebeu. É sobre uma escultura, uma inscrição, assim por dizer, sobre uma rocha, mesmo uma rocha de granito. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravada na tábua de seus corações e na ponta dos vossos altares. Uma inscrição escrita de uma maneira permanente, indelével, duradoura, sem remoção, como no monumento de pedra, aqueles monumentos da antiguidade que você vê na televisão, e foi desenterrado depois de tantos séculos, 1.000, 2.000, 3.000 anos, aquela pedra, aquela estátua, e ali continua aquela inscrição, apesar de tanto tempo. Essa é a ideia, essa é a ilustração deste versículo. Bem, é um contexto muito interessante aqui. Essa é uma palavra do profeta Jeremias dirigido ao povo de Judá. Judá era aquela parte do sul de Israel. Havia o reino do norte e o reino do sul. E Judá, nessa parte do sul de Israel, era um povo bastante obstinado contra Deus nesse período. Um povo que tinha abandonado as leis de Deus e o conselho de Deus e os profetas de Deus e se rebelado contra Deus e se voltado aos ídolos, aos sacrifícios nos bosques, nos altos, em toda parte, desprezado o Deus verdadeiro e a sua palavra e se voltado aos deuses, aos ídolos dos povos em volta. E o Senhor, ele envia o profeta Jeremias para advertir aquele povo. E Jeremias repreende aquele povo da parte de Deus, e o povo então questiona essa repreensão. Ele diz, é injustiça da parte de Deus. E é isso que nós lemos no versículo 10, na verdade, do capítulo 16. E será que quando anunciares, Jeremias, a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? Em outras palavras, o que nós fizemos é injusto. E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Eles dizem que é injustiça, e assim eles lançam fora Jeremias. Em determinado momento Jeremias será preso, lançado mesmo dentro de um fosso. Eles desprezaram a Deus em seus corações. O profeta de Deus, a palavra de Deus. Quem é Deus? Que injustiça! Nós continuamos no templo, nós continuamos a cumprir a liturgia e pagar a Deus um culto de lábios. Por que Deus está fazendo essas coisas? E amigos, todos nós aqui nesta noite somos pessoas muito parecidas com o povo de Judá, porque nós somos aquelas pessoas que muitas vezes não reconhecemos os nossos pecados interiores e dizemos a Deus, por que Deus está me acusando em minha consciência? Por que soa tão grave aos meus ouvidos ler na palavra de Deus que eu sou aos olhos dele um pecador? Porque para nós pecados são coisas extremas, como assassinar uma pessoa, como desviar bilhões de reais do governo. Essa é a nossa ideia de pecado, e essa era a ideia para Judá sobre o pecado. Nós não matamos ninguém, nós não roubamos ninguém, mas os seus corações estavam longe de Deus. E assim eles não reconheciam os pecados do coração, e nós também não reconhecemos. E Deus dirige a ele essas palavras, no versículo 10 do capítulo 17, agora, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E no versículo 1 ele diz, o teu pecado, ó Judá, não está por aí por fora, está escrito como que um ponteiro de ferro nas tábuas do teu coração, dentro de você. Contra aqueles que negam seus pecados interiores,
O Senhor responde dizendo: eu conheço o teu coração e os teus pensamentos. E Ele sabe da motivação por trás de cada uma de nossas ações, desejos, palavras, atitudes. Deus é aquele que vê através dessas camadas de cada um de nós, lá dentro no íntimo, e reconhece cada mancha, cada pecado, toda motivação. Mesmo os nossos pensamentos no travesseiro à noite, quando tudo está em silêncio, são como que um vídeo em alta resolução de som e imagem diante dos olhos de Deus. Não há nada que se esconde da presença de Deus. E assim como Judá, nós pensamos e imaginamos que temos agido corretamente diante de Deus, quando alimentamos diante de Deus em nosso coração e nossos pensamentos coisas tão vis e coisas tão desagradáveis. E assim Ele diz pelo seu mensageiro: o pecado de Judá, está escrito, incrustado, como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado nas tábuas do coração de Judá. O pecado de Judá. Pecado, uma palavra feia, desagradável, difícil de ouvir. Amigos, nós precisamos lidar com essa palavra. Porque antes de você lidar com o resultado do perdão de Deus, você precisa lidar com o problema do pecado. Antes de conhecer a cura e o poder desse remédio, você precisa entender a enfermidade e compreender a causa dela e a miséria e a tragédia que ela está causando em você, senão você não irá apreciar tudo o que esse remédio pode fazer por você. Essa é a mesma ideia aqui. O pecado, uma palavra tão pequena, mas tão profunda. No entanto, uma palavra desconhecida tantas vezes, mal compreendida. Às vezes você conversa com as pessoas, no ponto de ônibus, ou batendo papo em algum lugar, e você pergunta a ela: você se considera uma pessoa pecadora aos olhos de Deus? E a resposta é surpreendente: claro que não. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não meto meu nariz na vida de ninguém, eu não tenho pecados. Eu não possuo essas coisas. E se você tiver que deixar esse mundo hoje, neste momento, e Deus te chamar à presença dEle para prestar contas a Ele, o que seria da tua alma? Iria direto para o céu. Mas baseado em quê? Porque eu vivi uma vida razoavelmente boa. E eu nunca roubei ninguém, nem traí ninguém, nem matei ninguém. Eu não tenho pecados. E você percebe que esse é o problema com cada um de nós. A nossa pequena compreensão da força, da gravidade e do poder do pecado e de como o pecado está dentro de nós, enraizado mesmo no tecido de nossa estrutura. O pecado de Judá, inscrito, um ponteiro de ferro, diamante, gravado na tábua dos seus corações. Essa é a realidade. E por causa de noções enganosas sobre a enfermidade, então nós temos noções erradas sobre o remédio. É exatamente como o povo de Judá. Quando Deus, pela sua palavra, aponta o dedo ao nosso pecado, ou pela consciência, ou por um mensageiro, ou por alguém que nos aponta a nossa dificuldade, dizendo: isso não é comigo, isso não sou eu, manda embora esse mensageiro, empurra a consciência de lado, não quero ouvir, não estou interessado, eu não sou um pecador. É injusto da parte de Deus, porque Ele está me dizendo isso. Eu vou ao templo, eu ofereço sacrifícios. Que Deus quer dizer que Ele está apontando um erro em minha vida, que Ele tem algo contra mim? Essa foi a resposta de Judá para com Deus. O que é o pecado hoje, amigos? Bem, o pecado hoje, na concepção de muitas pessoas, é ofender uma pessoa. Se você pergunta a alguém o que você entende por pecado, e a resposta na maioria das vezes é: olha, o pecado é ofender alguém. É como quebrar um tabu. É como desrespeitar uma outra pessoa. Pecado, hoje em dia, é simplesmente ir contra a vida de uma pessoa. Muitas vezes, em uma roda de amigos, as pessoas falam 1001 coisas, e às vezes a conversa se torna grotesca, e desagradável, e vulgar, imoral ou violenta, e ninguém levanta o dedo
e ninguém diz nada, e ninguém se ofende. Mas quando nesse grupo você começa a falar com questões referentes a Deus, e ao pecado, e à eternidade, então isso é tabu, e isso é o pecado. Dizer que nós somos pecadores, e dizer que há algo errado em minha vida diante de Deus, isso eu não posso aceitar, isso é pecado, isso é ir contra mim. Você percebe como as coisas são invertidas em nossos dias? Quando nós pensamos sobre isso, nós nos esquecemos sobre a realidade do pecado e sobre como isso está dentro de nós e faz parte da nossa natureza, de nossa estrutura. Alguns veem o pecado como ir contra aquilo que é correto e aceitável. Estou tentando apresentar as concepções de nossa sociedade sobre o que é o pecado. Pecado é ir contra aquilo que é aceitável e correto. Mas será que aquilo que era aceitável e correto há 50 anos atrás é ainda hoje aceitável e correto? Os padrões mudam, não é? E as pessoas criam seus próprios padrões e elas relativizam outros padrões para poderem seguir em frente naquilo que elas desejam fazer. E o profeta Isaías fala sobre aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Será que essa é uma base correta, uma definição certa para o que é pecado? Aquilo que é contra o aceitável. Eu me lembro, anos atrás, lendo um artigo sobre um grupo de universitários fazendo uma pós-graduação em uma universidade nos Estados Unidos, na área de biologia. E ali eles estavam naquele laboratório estudando o acompanhamento do desenvolvimento de pequenos patos dentro do ovo, desde a fecundação até virem à luz, tendo nascido. E esses animais estavam numa incubadora por muitos dias, e toda a pesquisa era centrada no desenvolvimento deles, até que eles quebrassem o ovo e saíssem e começassem a se desenvolver. Eles queriam observar cada detalhe, cada parte disso. Mas um erro foi cometido nessa pesquisa. E haviam centenas de ovos. E as incubadoras foram aquecidas mais do que deveriam, e o resultado foi que todos os patinhos formados ali dentro morreram dentro do ovo. Isso causou grande comoção na universidade, entre aqueles pesquisadores. E muitos ficaram enraivecidos, a morte de tantos animais, outros abandonaram a pesquisa. Mas o fato que chamou a atenção nesse artigo foi que o repórter disse que esse mesmo grupo de estudantes eram pessoas que estavam envolvidos na organização de uma campanha e de uma passeata em favor do aborto, em favor de se tirar a vida de crianças não nascidas. No momento, revoltados pela morte de pequenos patos dentro do ovo, em outro momento, em favor do aborto, de assassinar crianças não nascidas. Qual é o padrão do que é pecado em nossa sociedade? O que define? O que estabelece o pecado? Onde ele está? Como nós podemos dizer? É pecado tirar a vida de pequenos animais e assassinar seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus enquanto ainda estão dentro do ventre de suas mães, seres humanos que não nasceram ainda. Se pecado é apenas ir contra aquilo que parece ser correto e aceitável, então onde está o pecado? Quem define o pecado? Quem decide o que é pecado? Há outras pessoas cujas consciências parecem ter sido cauterizadas por um ferro quente, tão insensíveis. E elas vivem nesse mundo, elas dizem crer em Deus, e crer na existência de Deus, e de um céu, e de um inferno, e de um novo mundo após este, mas sem nenhuma noção de quem é Deus, e do que é o céu, e do que é o inferno. Essas coisas são simplesmente teorias e conceito dentro de suas mentes. Essas coisas não movem os seus corações. Elas dizem crer em Deus, mas não buscam a Deus, não louvam ao Senhor, não obedecem o seu comando ao arrependimento, não creem em seu Filho Jesus Cristo, buscam seus próprios caminhos para Deus. Esse é o problema da rebelião humana. O pecado está dentro de cada um de nós, em cada coração. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua de seu coração e nas pontas de vossos altares. Os nossos pecados estão profundamente enraizados dentro de nós e controlam a nossa maneira de pensar, de escolher, de agir e de decidir. E Jeremias está lidando com o que é realmente pecado aos olhos de Deus.
O pecado é primeiramente contra Deus, amigos. Esse é o primeiro fato, definição do que é pecado. Se nós queremos saber qual é a opinião da palavra de Deus e de que maneira o pecado é retratado aqui, essa é a primeira coisa que nós aprendemos, que o pecado é algo contra Deus. Todo pensamento, toda palavra, toda atitude contrária à lei de Deus é algo contrário à pessoa de Deus. Assim, quando a Bíblia diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, essas são coisas relacionadas a pessoas. Mas é um pecado não contra a pessoa, mas sim contra Deus, que disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Todo pecado é uma atitude, um pensamento, uma palavra contra Deus. É por isso que Davi, no Salmo 51, ele diz, contra ti, Senhor, pequei. Ele tinha matado um homem e adulterado com uma mulher. Mas ele disse, foi contra ti que eu pequei. Essa é a primeira foto do pecado. Ou melhor, a segunda, a primeira é que ele está inscrito dentro de nós. Não são apenas atos, palavras, mas uma disposição, uma inclinação do coração. E a segunda foto, o retrato do pecado, é que é algo feito contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a luz e a verdade, contra um Deus santo, contra um Deus bondoso, contra um Deus cheio de misericórdia e compaixão. É isso que está na iniquidade do pecado, que é um pecado feito contra um Deus tão bondoso. Um Deus que dá vida e sustenta e dá tempo e oportunidade ao arrependimento. Essa é a odiendência, eu posso assim dizer, da nossa rebelião. Nós levantamos as nossas trincheiras contra um Deus tão bondoso. Um Deus que está disposto a receber pessoas como nós e perdoar e transformar. Essa é uma outra figura do pecado. E os nossos pecados estão enraizados dentro de cada um de nós. Bem, não pense sobre Judá simplesmente como aquele povo da antiguidade, porque aqui eles estão como uma figura de cada um de nós. O pecado de Judá, como os nossos, estão cravados, enraizados dentro de nós. Todo pecado é algo indelével. Ele deixa uma mancha, ele deixa um registro, está profundamente dentro de nós, não pode ser obliterado, não pode ser deletado como você deleta um arquivo do computador, não pode ficar para trás. Está inscrito como que uma ponta de diamante sobre um vidro, sobre uma pedra, ali dentro. E na ponta dos vossos altares, mesmo na nossa religião, mesmo muitas vezes em nossa adoração de lábios a Deus, nós estamos pecando. Na ponta de vossos altares, permeia todas as coisas, está em nossas mãos, em nossos pensamentos, mancha aquilo que nós oferecemos a Deus, corrompe o nosso louvor. Como poderia Deus então aceitar qualquer coisa de nós, quando as nossas mãos estão manchadas por nossos pecados, e receber uma boa obra, uma caridade, algum ato, e nós imaginarmos que podemos comprar o céu por meio dessas coisas manchadas? Oh, amigos, quão negativo este assunto, não é? O que é o pecado? O que caracteriza o pecado? O pecado é afastar-se de Deus. Veja o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Confiar no homem não quer dizer não fazer um contrato, coisa do tipo. Quer dizer, colocar sobre o ser humano a sua esperança, a sua certeza, a sua alegria. Eu posso confiar no futuro, porque a ciência está se desenvolvendo e as guerras vão acabar, a enfermidade vai acabar e o câncer vai acabar. Eu ponho a minha confiança no braço do ser humano para me sustentar, e o ser humano vai melhorar moralmente, e essas coisas vão fluir e tudo vai ser maravilhoso. Maldito, isto é, amaldiçoado, aquele que confia no outro homem e se afasta de Deus e da sua palavra, que diz que nós somos pecadores por natureza, e se afasta do Salvador, que perdoa pecados e transforma vidas. Pecado é substituir a Deus pelo ser humano e buscar nessa vida extrair dela a minha felicidade, a minha segurança, a minha alegria, a minha paz nessa vida. Naquilo que o ser humano pode produzir, é deixar toda a ajuda de Deus, toda a opinião de Deus, e escolher e abraçar as opiniões humanas sobre a alma, sobre o futuro, sobre o céu, sobre Deus. Pecado é substituir a Deus e dizer: eu vou me comportar como se não houvesse um Deus. E, embora Ele exista, eu vou viver como se Ele não estivesse lá. E eu vou alimentar o meu cinismo, e a minha ironia, e a minha incredulidade, como se Deus não o visse. Eu vou me sentar na casa de Deus, sob a face de Deus, com meu coração longe dEle. Eu vou pretender que Ele não vê, e que Ele não ouve, e que Ele não sente. Isso é nada mais do que um ateísmo prático. Eu não vou honrá-lo,
eu não vou segui-lo, eu não vou adorá-lo. Mas se alguém me perguntar se eu creio em Deus, eu creio. Deus é tudo para mim. O pecado é adorar a mim mesmo e colocar o ser humano no centro de todas as coisas, e adorar pessoas, indivíduos, artistas, ídolos, esportistas, o prazer físico, objetos materiais, posições sociais, e extrair destas coisas a minha satisfação, mais do que meu Criador, mais do que o seu perdão e da sua paz. Quão patético, não é? Ver pessoas literalmente adorando artistas, cientistas, músicos, escritores. Por que elas fazem isso? Porque dentro de cada um de nós há um senso de que nós somos criados para adorar. E se eu não adoro o Deus verdadeiro e não o conheço, então eu vou adorar pessoas, objetos, coisas, a mim mesmo. Esse é o pecado. Adorar a mim mesmo em lugar do Deus verdadeiro e eterno. E essa era a característica do pecado de Judá, no templo todos os dias, mas o seu pecado manchando e permeando todas as coisas. Longe de Deus no coração, longe de Deus nos pensamentos, longe de Deus de fato. O pecado pode ser definido como roubar a Deus. O profeta Malaquias diz: roubará o homem ao Senhor. É possível isso? E a incrível resposta é: sim, vós tendes me roubado. E dízimos e ofertas lhe representam tudo aquilo que é devido a Deus. E nós temos roubado a Deus, temos roubado o seu louvor. E as nossas vidas, negligenciado a adoração, negligenciado buscá-lo e conhecê-lo, e ignorado o seu governo e desobedecido a sua palavra, nós temos roubado a Deus. Quão pecadores nós somos diante de Deus. Mas eu não cometi nenhum crime, eu não assassinei ninguém ainda, eu não traí ninguém fisicamente ainda. Eu posso ser um pecador. O pecado é um estado de condição, assim como uma série de atos também. Porque eu estou no estado de pecaminosidade desde o meu nascimento, então eu gero atos e palavras e pensamentos pecaminosos. E as pessoas dizem coisas como essa: aquela pessoa é orgulhosa, tão orgulhosa aquela pessoa. E você pergunta por quê? Porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela fala sobre si o tempo todo. A sua atitude nada mais registra o caráter. E as pessoas dizem coisas como essa: tal pessoa é tão enganosa. Por quê? Porque ela mente assim, ela mente acolá, ela mente acolá. Você percebe que a ação e a atitude nada mais representa o caráter. Assim, o pecado é um status, uma natureza. E alguém diz: tal pessoa é hostil, é contenciosa. Por quê? Está sempre criticando todo mundo em volta, negativando todo mundo em volta. Tudo é errado, detestando, amargurado. E qual é o caráter dessa pessoa? Hostil no coração, na alma. Oh, não só aquelas palavras que nós dizemos, é como uma fonte poluída dentro de nós, jorrando o tempo todo. Amigos, será que nós percebemos essa figura mais inteira do que é o pecado, do que ele causa em nós, e como ele está enraizado dentro de nós, e como nós por nós mesmos não podemos nos livrar dele? O pecado de Judá, escrito, um ponteiro de ferro nas tábuas do coração, dentro de cada um de nós. Quão terríveis são essas coisas. O pecado é um estado, uma condição, e obviamente o pecado são ações que nós realizamos. Pensamentos pecaminosos, palavras desonestas, a incredulidade, tudo aquilo que é desagradável diante de Deus. O ato realizado que quebra o mandamento, afetando outros seres humanos, indo contra Deus. Quantas maneiras se manifesta esse monstro chamado pecado. Oh, queridos, o pecado é omissão também, coisas que deveríamos fazer e não fazemos, coisas que fazemos e não deveríamos fazer. A todo momento nós estamos respirando contra Deus, agindo contra Deus. Se você fica quieto, numa caverna, isolado no mundo, você está ali negligenciando o louvor a Deus, o serviço a Deus, isolando a Deus. Para onde nós formos, somos como que inimigos de Deus, pessoas revoltadas contra Deus. Essa é a natureza do pecado. Será que essas coisas soam com gravidade dentro de nós? E todos esses pecados e muitos outros estão como que esculpidos dentro de nosso coração. E é isso que nos causa separação de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo. Ele não pode contemplar o pecado, Ele não pode nos receber na presença dEle, e nós não podemos apagar, nem reparar, nem voltar o tempo.
Tão rápido como nós deixamos um vício, uma atitude errada, nós nos apegamos a outro. E se eu deixo da mentira, eu me volto à imoralidade. Se eu deixo a imoralidade, é a cobiça que me consome, o cinismo, a incredulidade. Para qualquer canto que nós vamos, todo esforço para melhorar moralmente somente toca na superfície, ele está encravado lá dentro de nós. As folhas e os frutos podres não podem curar a raiz contaminada. Ou essas coisas são tão terríveis, mas elas mostram a tremenda misericórdia de Deus. É por isso que nós precisamos mostrar a enfermidade e mostrar a gravidade dela, para que você veja que o pecado nos levará ao túmulo e a miséria e a condenação eterna. Cada pensamento errado, cada cinismo, cada momento de desprezo da palavra de Deus e do Senhor, toda mentira, toda imoralidade, toda cobiça, tudo aquilo que nós temos acumulado por anos e anos e anos e anos. Mas Deus nos faz ver e perceber isso, para que você e eu corramos ao Salvador, para a cura, para o perdão, para a misericórdia, para a salvação. É assim que Ele nos adverte. É como um pai que adverte um filho com seriedade. Oh, amigos, para que haja arrependimento e retorno, e você busque o Salvador a tempo, porque Ele está pronto a perdoar. Essa é a mensagem do Evangelho. O nosso pecado, diz Jeremias, registrado diante de Deus, o pecado de Judá está escrito. O nosso pecado está escrito no céu, nos livros eternos. Cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada ato, Ele sabe de tudo que nós fizemos, tudo está registrado. É como uma caixa preta de um avião, não é? Ali está o avião em pedaços, destroçado no mais profundo do oceano, daquela caixa no mais profundo, mas ali dentro está toda a informação. Você pode se afastar de Deus, se entregar por anos e anos a projetos e aventuras, viver no teu canto escondido neste mundo como se Deus não existisse. Ali, escrito, registrado, e naquele grande dia os livros serão abertos, naquele grande dia essa caixa preta será trazida, naquele grande dia tudo será revelado. Por quê? Porque está escrito com um ponteiro de ferro, cada um deles. São pecados que foram gravados e escritos em nossa alma gradualmente. Não foi de repente. É como alguém que vai esculpindo palavras na rocha gradualmente. Primeiro você marca o nome, o termo, depois se pole um pouco, depois se cava um pouco e se pole mais. Pecados e mais pecados, dia após dia, ano após ano. Você não pode dizer que todos os teus pecados aconteceram de repente, que eu escorreguei nisso aqui, foi um escorregão naquela. Não, há coisas que vão se acumulando aos poucos, mais e mais e mais, e desculpas se tornam em mentiras, e mentiras se tornam em ofensas, e pensamentos torpes se tornam em atitudes torpes, e eles são cravados aos poucos, e assim ele se inscreve dentro de nós, e o que está escrito lá dentro é pecado. E Deus do seu trono lê e vê esse registro dentro de nós, e por isso Ele não pode nos permitir entrar no seu céu, a menos que nós nos voltemos ao seu Filho, a menos que você busque o Salvador, que é Jesus Cristo, que veio para perdoar pecados e transformar corações gravados em nossa consciência. Eles estão todos lá em nossa consciência, mesmo se têm sido suprimidos ao longo dos anos, mesmo se tem sido empurrado de lado, mesmo se você grita e xinga contra a voz da consciência para ir em frente e fazer o que você quer, mesmo se você assobia e canta enquanto está pecando para apaziguar e enganar a consciência, como quem tenta enganar uma criança enquanto faz alguma coisa errada, eles estão lá. Mesmo que você passe um rolo compressor sobre a tua consciência e se entregue a mais e mais e mais pecados, eles continuam inscritos ali. E haverá um momento em que eles voltarão a falar e te acusar. E quem pode dizer o número de enfermidades psicossomáticas cujo resultado não é a culpa por pecados, e depressões, e dores, e tristezas, e suicídios, e o domínio do pecado, uma consciência inquieta, incansável, que não tem descanso, coisas profundas e misteriosas. O nosso pecado está registrado além de nossa consciência
em nossa mente também. E a nossa mente é grandemente afetada, não é? Porque a todo tempo eu vou precisar em minha mente tentar relativizar valores e ideias para conseguir garantir o meu pecado e seguir em frente nele. Você peca contra Deus e a consciência imediatamente soa o alarme, porque isso foi dado por Deus, para mim e para você. Consciência, como que um inspetor dentro de nós. E você peca novamente, e a consciência te adverte novamente, e você começa a ficar constrangido pela consciência. E a mente te diz, o que é que eu vou fazer para iludir a consciência? Eu vou criar novos valores. E eu vou começar a dizer a mim mesmo que Deus não se importa com esse pecado, Deus é tão grande, tão santo, tão majestoso, Ele não vai se importar com uma besteirinha dessa, e assim você segue em frente em teu pecado. Porque o pecado está inscrito na mente. E você peca novamente, e Deus fala à tua consciência, então você começa a criar mecanismo para torcer e convencer a consciência, enganá-la, e você começa a dizer, mas no final das contas Deus não existe, então eu posso seguir em frente meus pecados. Todo mundo faz isso, todo mundo faz, o meu vizinho, eu faço, minha mãe, meu pai, o que está de errado nisso? E você segue em frente em teu pecado. É só um pecadinho. Será que Deus fechará a porta do céu para mim por causa disso? No final das contas, todo mundo vai entrar no céu. Só Hitler e Stalin vão ficar do lado de fora. Mas até alcançar o padrão de Stalin, isso nunca vai acontecer. Então eu posso seguir em frente pecando contra Deus. E a mente trabalha para camuflar o pecado e despistar a consciência, porque o nosso pecado está escrito em nossa mente, como em nossa consciência, como em nosso coração, como em nossa imaginação. Nós estamos inscritos por inteiro de pecado e carimbado, está profundamente dentro de nós. A mente, a maior de todas as faculdades que você possui, se transforma em um instrumento para justificar e acomodar o pecado contra o teu Deus. Amigos, o nosso pecado também está escrito em nosso coração. E porque ele está inscrito em nosso coração, é por isso que nós amamos o pecado e rejeitamos a Deus. Há tantas pessoas que com a mente compreendem o Evangelho e compreendem a sua necessidade e cuja consciência grita dentro delas, mas não se voltam a Deus dia após dia. Por quê? Porque elas estão abraçadas nesse pecado que elas tanto amam. E elas sabem que se voltar a Deus vão ter que deixar isso, ou que Deus vai tirar isso da vida dela. Mas eu não quero deixar isso. Eu quero porque eu amo, isso está escrito em meu coração. Que chance nós temos de agradar a Deus assim? E a mente trabalha para justificar. E nós planejamos pecar e nos indulgimos em nosso pecado. E Deus não tem mais lugar em nossas afeições aos poucos. E nós amamos este mundo e sentimos prazer e gratificação em uma vida sem Deus. Por quê? Porque a palavra diz que Deus é luz. Mas para viver os meus pecados eu preciso viver na escuridão. Imaginar que Deus não pode ver através dela, porque estão marcadas em nossos corações. Nós amamos tanto essas coisas e as justificamos. Quão terrível é o poder, a força e o domínio do pecado sobre o ser humano. Em um coração duro. Perceba a segunda parte dessa ilustração. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração. A tábua, pedra, um coração duro, de pedra. Oh, ter um coração tão duro, um coração insensível, como uma pedra fria, um coração que não pode sentir a sua necessidade de se voltar a Deus. Para que serve um coração de pedra? Serve para muitas coisas. Serve para afundar uma pessoa na condenação, pelo peso do pecado. Você pode colocar uma pedra na água, na correnteza de uma água, ela vai ser polida por fora, mas ela continua uma pedra. E uma pessoa pode ir a uma religião, uma igreja por anos e anos e anos, mas se ela não se voltar ao Salvador pessoalmente, para o perdão de seus pecados, ela continua uma pedra diante de Deus, polida e bela por fora, religiosamente aceitável. Para que serve um coração de pedra, senão para ser usado por Satanás contra Deus, para atacá-lo e a sua palavra. E assim os nossos corações são usados pelo inimigo contra a lei de Deus e contra a sua palavra. Para que serve um coração de pedra, senão para aquecer as chamas eternas
Oh, amigos, para que esse pecado seja removido, esse coração precisa ser transformado em um coração de carne. E só assim uma cirurgia pode acontecer. Um coração de pedra sendo removido, um coração de carne para sentir, ser colocado ali. Como isso acontece? Pense sobre o Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Ele veio a este mundo, para curar corações empedernidos, para salvar pecadores arrependidos, para dar vida aos mortos espirituais. E como Ele fez isso? Ele tomou sobre o seu próprio corpo e a sua própria alma toda a imundície, toda a marca, toda a mancha que o pecado causou em nós contra Deus. Ele tomou tudo isso e levou sobre aquela cruz do Calvário como um sacrifício no lugar de pecadores, pagando no lugar dele, sofrendo a ira de Deus por ela, recebendo toda a punição que nós merecemos da parte de Deus. É assim que Ele remove a mancha do pecado. É assim que Ele remove a culpa na consciência. É assim que Ele salva e transforma e te leva a ter domínio sobre o teu pecado e amar a Deus e servi-lo e vencer e agradá-lo e viver para a sua glória. Pense sobre o amor de Deus. E Ele vê o que nós fazemos a cada momento e mesmo os nossos pensamentos nesse instante. E ainda assim não nos lança nas chamas eternas, mas nos dá tempo e oportunidade e continua a chamar: vem arrependimento, creia, peça por perdão e por vida e por salvação. Isso é tremendo, isso é maravilhoso que Deus faça isso. Ele fez isso para lidar com o problema do pecado. E é exatamente isso o resultado do perdão do pecado. Você se volta a Jesus em arrependimento pela fé. Você diz a Ele: Senhor, aqui está esse peso morto dentro de mim, um coração duro, tão poluído. Toma e tira isso de mim. E esses são os meus pecados, eu tenho vivido assim, eu tenho falado assim, eu tenho agido assim. Perdoa o meu pecado, apaga o registro da culpa, purifica a minha vida de toda iniquidade. Você faz isso e você crê no Salvador que veio por pessoas como eu e por você. Então, queridos, Ele te salva. E Ele remove o registro do pecado. E Ele remove a culpa na consciência. E no lugar Ele põe vida e certeza e alegria. Então, quando aquele dia chegar e os livros forem abertos, estará ainda tudo escrito ali. Mas por cima de cada pecado uma mancha como que de sangue. Deletando, apagando, coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Oh, Ele não pode simplesmente ignorar, mas Ele pode perdoar, Ele pode salvar, Ele pode transformar. Quando aquele dia chegar, uma consciência limpa diante do Senhor, purificada, uma vida voltada para Ele, a certeza de vida eterna, e você, nesta vida, conseguirá então se deitar à noite com a certeza de que se Ele te chamar antes do amanhecer, você estará com Ele. E Ele te receberá. Não por aquilo que eu seja ou que você seja, mas porque você veio a Jesus Cristo, aquele que perdoa pecados, aquele que transforma corações, aquele que purifica e que aceita e que recebe por causa do seu muito amor demonstrado naquela cruz de dor e agonia. Se você simplesmente se voltar a Ele, o pecado estava registrado na mente, mas agora foi removido a consciência de culpa. Estava registrado no coração como uma inclinação para amar o pecado, mas agora transformado para amar a Deus e servi-lo e lutar contra aquela velha natureza. Deus dá força e dá graça e dá favor, e o teu coração estará nele nesta vida, e você terá alegria nele, e certeza do amor de Deus, e certeza do teu perdão. E mesmo quando você pecar contra Deus, Ele te perdoará, e Ele te receberá, e Ele te transformará. Será que há algo mais tremendo e maravilhoso do que isso? O amor de Cristo tão grande, que olha sobre e através de pecadores, e ainda assim perdoa. O que te impede nesta noite de vir ao Senhor
o amor por um pecado específico, incredulidade de que Cristo te salvará, lance fora qualquer coisa que te impeça e corra, mesmo como você está, para Cristo Jesus. E se você não consegue correr, apenas caia aos pés dele com esse coração pesado e diz: Senhor, remove, perdoa toda a culpa, transforma e salva. E ele fará, e você saberá, e você sentirá que algo novo aconteceu, e ele te perdoou, e ele te transformou. Que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Vamos orar juntos.